Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao dia 2 da Expert 2020. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema mais focado ao mercado de ações, vamos falar sobre empresas resilientes, como identificá-las, e para falar sobre esse tema eu estou aqui com 3 grandes gestores de fundos de ações brasileiros, o Rogério Pop, da Arx Investimentos, o Ari Zanetta, da Brasil Capital, e o Alexandre Sabanai, da Perfin. Eu vou deixar que cada um deles se apresente, fale um pouquinho do seu histórico, da sua carreira e fale um pouquinho mais sobre a casa, e depois a gente entra aí no nosso bate-papo. Por favor, Rogério, se você puder começar. Tudo bem, obrigado. Bom dia a todos. Parabéns pelo evento, como sempre. Tentando assim ser breve, né, falando um pouquinho da Arx, investimentos, e especificamente aí, né, do nosso tema, né, na parte de ações, dos nossos produtos voltados à renda variável. Eu sou o CEO da Arx, né, e sou o gestor do Arx Income. O Income é um produto, é um fundo de ações que já tem 20 anos, é um dos fundos mais antigos do mercado. É um fundo que apresenta uma postura, vamos dizer assim, mais conservadora, com foco em diversificação, né? A filosofia do produto é preservação de capital e renda, que, de uma certa forma, né, a filosofia que a gente tem na Arx, né? Em todos a Arx, assim, é uma casa multiprodutos, né? A gente tem não só os produtos na área de renda variável, como também de multimercado, renda fixa e crédito privado, né? Então, a gente tem uma sinergia bastante grande entre os produtos, a gente conhece bem a estrutura do mercado brasileiro, né, as oportunidades de investimento, mas, com certeza, né, essa filosofia de preservação de capital permeia todo o nosso processo de decisão dentro da casa. Hoje, a Arx tem em torno de 40 colaboradores, né, trabalhando nas diversas áreas. A equipe de renda variável tem em torno de 10 analistas, né, que nos auxiliam no processo de tomada de decisão. Especificamente, falando aí dos nossos produtos, a gente tem, além do Arx Income, em ações, a gente tem o Arx Long Term, que é mais voltado para empresas de média e pequena capitalização. Mas no caso do Income, que eu sou gestor, a gente procura fazer vamos dizer assim, a grande diferenciação é um turnover baixo, né, como a gente chama, que é o giro da carteira, um foco no longo prazo, né, que é uma consequência, né, quer dizer, o foco no longo prazo, a consequência é você ter esse giro menor, mesmo em torno de 30% da carteira que a gente tira por ano. Acho que é uma das grandes características do Income. E é um produto que busca estar sempre. Rogério, você ficou mudo. Característica principal, e como casa e como produto. Legal. Ari, se puder falar um pouquinho aí da Brasil Capital, do seu histórico aí como gestor. Legal. Bom dia, Maurício, bom dia a todo o pessoal da XP aí, os ouvintes. É um prazer aqui estar falando meu nome em nome da Brasil Capital para estar participando desse evento e, mais uma vez, está sendo um grande sucesso aí. Parabéns aí para todo o time da XP. Em relação a mim, eu sou sócio-gestor da Brasil Capital, sou formado em economia, tenho graduação e mestrado em economia. Comecei minha carreira no mercado financeiro em 2003, inicialmente na área de gestão dos fundos da Hedging Grifo, trabalhando com o Luiz Berger. Fiquei lá até 2008, quando me juntei com a Brasil Capital. A Brasil Capital tem 12 anos de histórico já, é uma gestora de recursos independente. Nosso foco desde o dia 1 é montar uma carteira de ações de valor de longo prazo, acreditando muito no poder de boas empresas, né, com gestão competente e alinhada e com modelo de negócio superior. Quando você vira sócio de uma empresa dessa, compra uma participação em bolsa de bons negócios e carrega por muito tempo, a gente acredita que a geração de valor pode ser bastante significativa. Nesses 12 anos que o fundo existe, a gente conseguiu gerar retornos bastante satisfatórios ao longo do tempo, né? E sempre preservando na nossa análise o foco de investimentos em médio e longo prazo. O fundo sempre teve uma média de 20 investimentos, 20 empresas investidas, sendo que as 10 maiores empresas têm uns 70%,
80% do patrimônio do fundo, né? Então, a gente tem não é tão diversificado quando é a carteira do Ibovespa, por exemplo, mas a gente tem uma certa concentração. A gente tem um modelo de decisão colegiado, então, né, a Brasil Capital inteira, nós somos em 17 pessoas, 17 colaboradores. Dentro da parte de gestão e análise, nós somos em 9 pessoas, então o foco é muito na parte de gestão e análise, né? A gente só tem um produto, que é o Brasil Capital FIA, a mesma estratégia, é o mesmo foco desde do dia 1 a 12 anos. E a Brasil Capital é uma empresa com modelo de partnership, né? Quando a Brasil Capital foi fundada, eram em 5 sócios, hoje somos em 10 sócios já. A maioria dos sócios que estão hoje são pessoas que foram formadas dentro da Brasil Capital, todas praticamente contratadas aí como estagiários, e a gente foi criando. Então, a gente tem um modelo de partnership bastante forte, uma cultura bastante forte, e um foco em stock picking, em comprar boas empresas, né? Investir em boas empresas e ser sócio delas pelo maior tempo possível. Maravilha. Sabanai, se puder completar aí a rodada aí inicial de apresentação, falar um pouquinho de você e da Perfin, por favor. Legal. Bom dia. Bom dia, Rogério, Ari, Maurício, obrigado e obrigado pela XP. Evento, enfim, mais uma vez aí quebrando paradigmas, né? Enfim, esse ano online. Obrigado pelo convite. Eu sou administrador de empresas, me formei em 2001, comecei a trabalhar na Asset do Bank Boston, na área de ações. Trabalhei lá por 6 anos, até 2005. Na verdade, entrei em 2000 como trainee, fiquei lá até 2005, 6 anos lá na Asset. E aí fui trabalhar 1 ano no Sell-Side do Unibanco. E em 2006 eu fui chamado para fazer a cogestão dos investimentos de 3 famílias judaicas, né? Era um seed money aí dessas. Começou com seed money da família de um ex-banqueiro do Matrix, uma segunda família aí do setor têxtil e uma terceira família judaica londrina, que é a família dos Rothschild de Londres. E fiz a gestão ali dos investimentos e montagem da equipe até 2011, quando eu me juntei aí à Perfin para ser cogestor dos fundos junto com o Ralph Rosenberg, que hoje é o CIO aí da Asset. A Perfin é uma gestora fundamentalista que existe aí desde 2007, né? Então me juntei aí depois de 4 anos da criação da empresa. O Ralph e o José Roberto Hermílio de Moraes são os 2 sócios fundadores, e hoje a gente tem mais de 4 bilhões de reais sob gestão, sendo que está dividido aí em mais ou menos 1 bilhão de reais nos fundos de ações, aproximadamente, e o restante, né, mais de 3 bilhões, em fundos de investimento em participação em empresas, especificamente projetos, né, que começou, na verdade, originou-se com investimento em ações numa empresa de transmissão. Depois disso, a gente acabou fazendo uma parceria com essa empresa e acabou investindo em projetos da vida real, né? Então, hoje a gente tem uma derivação, né, vindo da inteligência das ações, da análise das empresas, né, listadas. Então, a gente passou a investir aí em ativos de transmissão, ativos de geração eólica e, mais recente, ativos de geração solar, geração distribuída. A Perfin é um partnership também. Somos hoje no time focado em investimentos, somos em 6 pessoas, né, bastante seniors, acho que um processo parecido aí com o que o Ari comentou, né, de decisão colegiada, um processo bastante diligente, não só na parte quantitativa, mas na parte qualitativa, né, que eu acho que a gente vai falar aí de empresas resilientes. Acho que essa análise qualitativa é primordial, né, para a gente conseguir garimpar essas empresas, entender. Então, um histórico aí, né, de mais de 10 anos, uma empresa com partnership forte, adjacências do negócio na economia real que originou-se, né, da inteligência do investimento de ações. Então, acho que esse é um resumo aí da casa. Perfeito.
Sabana, já devolvendo para você, então, vamos começar aqui o bate-papo, né? Você falou das empresas resilientes. Queria entender, imagino que o processo dos três gestores aqui, né, foque muito na qualidade das empresas, até para você poder ter empresas pelo longo prazo, por bastante tempo. Queria entender o que vocês procuram, quais são as características de uma empresa para vocês aí na hora da análise, para maximizar esses retornos no longo prazo, para vocês levarem a empresa por bastante tempo. Legal, ótima pergunta aí. Acho que todo mundo vai poder agregar bem nesse quesito. A gente lá, a gente criou uma ferramenta, né, que é basicamente um scorecard de itens importantes, né, mais ou menos 25 itens importantes do que a gente gosta de fazer um checklist, né, das empresas, para a gente chegar à conclusão se é uma empresa robusta, resiliente. E basicamente ele se divide, né, em dois grandes tópicos, né? Um primeiro é uma análise aprofundada do setor que aquela empresa está, e depois específico, né, até com maior peso, mais quase que uns 15 fatores específicos da empresa em si. Por que a gente dissocia, né? Primeiro o setor e depois a empresa? Porque com peso menor, na nossa visão da Perfin, mas o setor que você está é importante, a indústria que você está, que a empresa está, né, dentro, atuando, é importante, porque, vamos chamar assim, às vezes você pode ter a empresa, a suprassumo do setor de incorporação imobiliária, né, de real estate, e pode ser, enfim, né, pode estar com o gênio da lâmpada do real estate, só que ela está dentro de um setor tão cíclico, dependente de crédito, dependente de confiança do consumidor, que se você ignorar isso, às vezes você pode acabar focando muito só dentro da caixa, né, da caixa da empresa, e de fato ela pode ser a supra-sumo, e esquecer que pode vir uma trombada vindo do setor. Então, para a gente, o setor, mesmo que com um peso menor, ele tem que ser bem avaliado, tem que ter notas, vamos chamar assim, notas boas, que a gente avalie com notas boas. E aí, o que é importante no setor, depois eu vou falar rapidinho da empresa. Acho que o básico ali, né, as características competitivas, barreiras de entrada, né, dinâmica de competição dentro da empresa, forças de poder de barganha entre consumidores e clientes. Mas, além disso, a gente olha com peso relevante, né, risco político, risco regulatório, risco socioambiental. Acho que esses três fatores são riscos de cauda importante. E um último subbloco aí do setor é a ciclicalidade do setor. Então, obviamente, quanto menos cíclico, melhor a nota e vice-versa. E aí, na empresa, a gente olha 4 grandes subblocos aí. Primeiro, a gente olha a qualidade do balanço da empresa, né? Não só os números frios, mas acho que tem um qualitativo, um subjetivo, de falar assim, bom, a empresa é uma empresa que tem bom disclosure de informações, né? Quando você pede informações adicionais, obviamente, com informações públicas, a empresa fornece informações boas, de forma, né, consistente. 2, qual a qualidade dos executivos, né? Quanto tempo os executivos estão lá, qual foi o track record de entrega, como foi feito, né? Enfim, decisões de alocação de capital ao longo do tempo. O terceiro subgrupo, aí a gente vai olhar governança, e aí governança é um item que dá para ser muito explorado, mas a gente olha qualidade dos controladores, né, quando for o caso, alinhamento com os executivos, e nível de governança da ação / empresa em si, né, comitês, nível de novo mercado ou não, ONPN. E o quarto, para finalizar, sem me estender muito, aí a gente vai olhar as vantagens competitivas específicas da empresa em relação aos competidores da indústria. Tá? Então, acho que falei de forma genérica aí o nosso ferramental, mas é um pouco isso que a gente olha, tá, Maurício? Perfeito. Acho que até para aprofundar um pouquinho, né, conversando aí com os gestores, acho que a parte de pessoas, né, quem comanda as empresas é uma parte muito importante.
Ari, se você pudesse falar um pouquinho, que características pessoais vocês buscam, só para entender como que é esse processo, né, para entender se o management é alinhado à empresa, aos acionistas, como é que é esse processo que vocês fazem na Brasil Capital? Bom, legal, Maurício. Eu acho que para a gente, né, assim como o Sabanai falou da Perfin, a gente também tem um checklist de análise, né, que é o nosso manual, lá o nosso guidebook, para tentar saber os principais itens que a gente vai olhar na empresa. Então, modelo de negócio, o mercado que a empresa está inserida, né, se é um great market com potencial de crescimento relevante, mas sem dúvida a parte de pessoas é o item talvez mais importante, né? Acho que nós somos acionistas da XP atualmente, né? A gente é acionista desde o IPO, e eu acho que a XP é um bom exemplo do que pessoas boas, alinhadas, né, com uma liderança aí obstinada e bastante focada, é capaz de fazer, né? A geração de valor e o potencial que esse negócio tem, né, do ponto de vista era uma salinha minúscula, pequena, com investimento lá de R$10 mil há 15 anos atrás, e olha o que a empresa virou. E só virou o que virou porque tem pessoas muito boas, muito competentes. Então, esse pequeno exemplo que eu dei, né, que eu usei o exemplo da XP porque é um exemplo dentro de casa, né, até aproveitando o evento aqui que é da XP, mas é isso que a gente procura na Brasil Capital o tempo todo, assim, procurar negócios que têm pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas alinhadas, né? Então, para a gente, a estrutura de alinhamento de interesses entre os principais controladores da companhia, né? As pessoas, os donos da companhia que no final do dia controlam o negócio, se existe um controlador ou não. Depois, na parte de gerência e diretoria da companhia, né? O tanto que essa parte de corporate level, né? O C-level está alinhado com os investidores do ponto de vista de geração de valor para a empresa, né? Quais são as metas que eles têm, que tipo de metas, com o que eles estão preocupados com a companhia em relação ao investimento de longo prazo, né? Tomar decisões difíceis que no curto prazo talvez vão penalizar o resultado da empresa, mas no longo prazo vão gerar mais valor ainda para a empresa. Então, a gente tenta pesquisar e gasta muito tempo analisando o quanto que as pessoas que estão na companhia estão alinhadas para criar valor, qual que é o track record dessas pessoas, né? O que esses caras já fizeram no passado, por onde eles passaram, qual que é a experiência deles para fazer o que eles estão fazendo, né? A paixão pelo negócio, não só pelo nível de diretoria, mas também do controlador, o alinhamento dessas pessoas e a gente tenta ver se tem algum tipo de conflito de agência, né? Se o controlador está desalinhado com o conselho e com a diretoria e vice-versa. E a gente gasta muito tempo nisso, tá? Então, de fato, assim, a gente tem um processo de pesquisa e de análise, de conversar com muita gente, né? Que esse é o aspecto qualitativo. Então, cada vez mais a gente vê que a planilha de Excel, os modelos que a gente faz, e, enfim, no final do dia, para a gente, isso é uma commodity, né? Todo mundo sabe fazer modelo de fluxo de caixa descontado, de valuation. Então, não é isso que vai gerar um diferencial. O que vai realmente gerar um diferencial é a nossa capacidade de encontrar empresas e negócios com pessoas fantásticas liderando esses negócios, pessoas apaixonadas pelo que fazem, com uma capacidade de tomar decisão e de enfrentar os desafios de criar valor no médio e longo prazo significativo. Então, a gente não tem muita dúvida, né? Até o Warren Buffett sempre fala isso, assim, que você tem que ter pessoas muito boas tocando o negócio, né? Assim, de fato, é muito importante. E hoje, no mundo da tecnologia, até uma frase que o Buffett sempre falava que está mudando muito, é que, assim, se você tinha um great business, né, um grande negócio, talvez se você colocasse pessoas não tão boas, o negócio ainda assim permanecia um bom negócio. Hoje em dia, eu tenho muita dúvida disso, né? Com tanta disrupção tecnológica, tanta mudança que está acontecendo, a rapidez com que as coisas estão acontecendo, se você tem pessoas que não são boas tocando negócios que são bons, é muito possível que hoje em dia esses negócios não fiquem bons e não perdurem por muito tempo, né? Então, ter pessoas boas, alinhadas e muito competentes no mundo de hoje, digital, com transformações acontecendo numa velocidade incrível, né? Veja o que aconteceu aqui nessa crise do Covid e a gente pôde ver lá na Brasil Capital, em vários negócios que a gente está investido, no Grupo Cosan, na B3, na Magazine Luiza, na XP. Quer dizer, a gente viu os líderes das empresas, na Rapvida, Sul América, enfim. A gente ficou impressionado com a capacidade dos líderes dessas empresas de tomarem decisões dificílimas e agirem numa velocidade
absurda, assim, em questões de semanas tomarem decisões de mudar toda a corporação para home office, a empresa não parar de funcionar, continuar vendendo, continuar olhando o resultado da companhia. Quer dizer, isso são desafios que essas pessoas, né, que esses gestores estão enfrentando agora na crise. E para a gente, essa questão de ter pessoas boas só fica mais evidente, né? É exatamente numa crise que nem essa que a gente está vivendo, que se você está estacionado o teu capital, né, você está sócio de empresas com pessoas muito boas, a crise acaba virando uma oportunidade. E a crise, ao invés de destruir o valor da empresa, gera mais valor ainda, né? As empresas acabam saindo mais fortes depois da crise do que estavam antes. E é isso um pouco até que a gente está vendo já acontecendo nas nossas investidas, né? Acho que as empresas, várias delas estão conseguindo, ao longo da crise, por conta de liderança e pessoas muito focadas, estão conseguindo ganhar market share e vão sair muito mais fortes da crise do que elas entraram. Então, com certeza, o item de pessoas e, né, qualidade das pessoas que está liderando a companhia talvez o item mais importante aí do nosso checklist. Legal. Rogério, aproveitando aqui o gancho aqui que o Ari deixou em relação a mudanças que foram aceleradas aí por causa dessa pandemia, queria entender o que você e o seu time de análise têm visto e o que vocês acham que são as grandes mudanças que a gente vai ver para frente, que já vinham ocorrendo numa velocidade mais lenta, mas esse processo de pandemia acabou acelerando essas mudanças. Esse é um bom tema, né? Porque realmente a gente está tendo agora, acho que é o grande desafio, aí pegando um pouco do gancho do que o Ari estava falando, é o grande desafio da gestão das empresas hoje. Né, a gente vinha acompanhando uma adoção, né, de novas tecnologias em vários setores, mas numa velocidade talvez ainda tímida, né? O que a gente percebeu agora, nesses primeiros meses aí, durante a crise, é uma necessidade, muitas empresas percebendo essa necessidade de acelerar, né? E isso realmente tem, vamos dizer assim, tem impacto de longo prazo para as empresas, né? Acho que quando a gente olha, eu acho que o que está acontecendo, assim, realmente é uma aceleração, né, o que a gente vai observar, na verdade, é uma aceleração de algumas tendências que já vinham acontecendo. Então, tudo que a gente tem discutido agora recentemente, né, que a gente tem visto na imprensa, a questão da adoção do home office, por exemplo, pelas empresas, é uma questão que já era feita de uma certa forma, né, e que você começa a ver as empresas, talvez, assim, adotando de uma forma mais generalizada, mas algumas empresas já trabalhavam dessa forma e já vinham adotando tecnologias para isso, né? Então, essa adoção de tecnologias novas, ela vai ser certamente acelerada. Na parte do consumidor, a gente vê aí uma oportunidade, né, para ajudar, porque o consumidor ele tende a ter né, acho que qualquer ser humano, como qualquer ser humano, a gente tende a ter uma dificuldade de mudanças muito vamos dizer, bruscas, né, na forma nossa de, né, tocar a nossa vida, né, vamos dizer assim, especificamente na questão do consumo. E a crise ela acaba acelerando isso porque você tem essa mudança brusca, né? Então, por exemplo, a questão do comércio eletrônico é uma questão de comportamento também na parte do consumidor que vem para ficar e está sendo acelerada, né? E acho que você não vai ver uma reversão nesse movimento. Acho que a gente vai ver, na verdade, as pessoas, né, os consumidores se adaptando a isso. E isso, claro, implica, talvez, né, uma mudança até de perfil de consumo de médio e longo prazo, né, para as pessoas, né, a necessidade de você estar olhando mais para dentro de casa, enfim, aproveitando a questão do home office também. Então, acho que essas tendências são as mais claras que a gente tem visto. Eu acho que o desafio das empresas, e não só das empresas, né, porque acho que o desafio aqui também, e isso eu acho que é um tema, talvez, aí complementando o que já foi falado, a questão dos governos, né? Como qualquer mudança desse tipo, você envolve mudança de regulamentação, né? Mudança de leis, e isso às vezes pode atrasar, né? A gente viu no passado do Brasil algumas decisões, vamos dizer assim, equivocadas com relação ao atraso de adoção de tecnologias que podem trazer um prejuízo, né, para as empresas locais, né? Então, a adoção de novas tecnologias,
é muito relevante para que as empresas possam se tornar competitivas, né? E algumas vezes isso passa muito pela postura do governo. Então, acho que olhando basicamente aí o que a gente tem observado de forma mais recente, setor financeiro, né? Setor financeiro, a gente tem visto uma atuação muito positiva do Banco Central, né? Na direção de liberar os serviços, né? Como a gente tem visto o surgimento de várias fintechs atacando diversas fontes de receita dos grandes bancos, né? Isso é uma tendência que deve continuar, né? Então, acho que essa e o Open Banking, né, que também é uma discussão presente, e que também traz desafios para todos os players do mercado, mas também traz muitas oportunidades. Então, acho que esse é o foco que a gente procura, vamos dizer assim, incorporar de novo, né, pegando tudo que já foi falado. Acho que essa questão de para onde, né, qual o cenário que você vai trabalhar e quais são os desafios que aquelas empresas têm pela frente. Acho que ele está sendo acelerado agora, digitalização das empresas, né? Mas certamente você ter pessoas preparadas à frente dessas empresas faz com que essa mudança aconteça de uma forma mais rápida e elas consigam, vamos dizer, evitar, né, que essa transformação destrua valor ao longo do tempo. A gente já viu acontecer isso. Acho que só para terminar assim, olhando, por exemplo, no final da década do século passado, na verdade, quando a gente começou a ter esse primeiro movimento, né, da internet, a gente viu o movimento que aconteceu com as empresas de telecom nos 10 anos seguintes, né, ou nos últimos 20 anos. As empresas de telecom, elas sofreram com isso, porque você teve uma disrupção no modelo de negócio, né, com a adoção rápida do celular, da banda larga, da internet, e o desafio de você rentabilizar isso, né, como você traz valor para as empresas com isso. E a gente está vendo agora, só que agora a gente tem visto agora de uma forma até mais acelerada em diversos setores, né? É claro que nem todos os setores são listados, né? Aqui no Brasil, em bolsa. A gente vê, talvez por isso, o grande interesse que os investidores têm nas empresas americanas, onde você tem aí um volume de empresas de tecnologia muito maior, muito mais representativo, mas a gente começa a ver, sim, aqui no Brasil, algumas oportunidades nesse sentido, que olham para a tecnologia, setor financeiro, setor de varejo. Então, a gente acha que essas tendências elas estão sendo aceleradas e isso pode ser bastante positivo para algumas empresas aqui no Brasil. Boa. Bom, acho que aproveitando aqui, falando para tanto Sabanai, Ari, se vocês tiverem algum ponto aí para acrescentar, acho que fiquem à vontade. Só perguntar aqui para vocês, né? O Rogério comentou aí sobre empresas brasileiras que conseguem se beneficiar aí desse novo cenário. Queria entender se vocês, Sabanai, e se o Ari quiser completar, você tem olhado para fora do Brasil, acho que até pensando, né, nessa nova realidade que a gente tem, estamos todos aqui conversando aqui por videoconferência, então não sei se talvez isso facilitaria a proximidade com empresas lá de fora. Vocês têm olhado isso? Sabanai, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Legal. O nosso fundo é muito focado, né, em Brasil, né, 100% Brasil, mas eu acho que não tem como não deixar de olhar os modelos de negócio de empresas que mesmo listadas lá fora, né, como o caso da XP, obviamente tem uma atuação mais abrangente ou, né, no Brasil, mas, enfim, tem outros modelos de negócio também que tem às vezes uma operação majoritária no Brasil, listados lá fora. Então, você tem que acabar olhando como competidor. A gente tem perspectiva, enfim, de ter um outro fundo que vá olhar, né, enfim, empresas offshore, listadas lá fora. Mas eu acho que, como se comentou, a tecnologia com certeza veio para agregar, né? Eu acho que culturalmente, eu acho que o brasileiro ele não adotava muito o videoconference, porque, enfim, né, a gente gosta de estar cara a cara com as pessoas, né, enfim, fazer o network. O brasileiro tem esse jogo de cintura, essa informalidade, mas claramente acho que todo mundo, depois dessa pandemia, viu a produtividade que você consegue ter com
com os aplicativos aí de videoconferência, impressionante. Não só o que os bancos ou as corretoras vêm proporcionado, mas, enfim, os próprios contatos. Hoje em dia você liga para um amigo, liga, ou para um RI que você tem mais proximidade ou não. Vamos fazer um videoconference, e isso virou a nova realidade. Então, acho que com certeza isso vai aproximar, vai trazer, já trouxe, uma produtividade maior, uma facilidade, uma comodidade, e com impactos aí, enfim, como vocês comentaram antes, home office, acho que vai ter uma nova dinâmica aí mais acelerada. Enfim, acho que é uma quebra de paradigma aí bastante grande aí na sociedade, como um todo. Eu acho que, não sei se a Brasil Capital já tem olhado para fora, como é que vocês estão nesse momento vendo? Vou complementar aqui. Então, a gente sempre teve foco, desde o começo, em investir em empresas brasileiras. Na verdade, nosso foco é em empresas que têm a maior parte do business, do valor vindo do Brasil. E aí não importa onde que essa empresa seja listada. Se é listada no Brasil, nos Estados Unidos, isso para a gente pouco importa. A gente tem veículos para comprar as ações lá fora. Então, a gente tem posições no Mercado Livre, na XP, na própria Cosan Limited, que também é listada lá fora. Então, no final do dia, para a gente, o que importa é de onde vem o negócio. Se o negócio vem do Brasil e são empresas brasileiras, está no foco da Brasil Capital, a gente vai olhar, vai acompanhar e vai investir. Uma coisa que a gente faz bastante, e não é de agora, já faz mais de 4 anos, a gente tem várias iniciativas dentro da Brasil Capital para reforçar a nossa pesquisa em tecnologia e tentar criar uma vantagem competitiva em relação a isso. Assim, acho que há 4 anos atrás, quando a gente começou, quando a gente olhava o portfólio do Brasil Capital, de investimentos, acho que nem 2% do fundo estava investido em empresas de tecnologia, e hoje quase 15% do patrimônio do fundo já está em empresas de tecnologia. A gente até publicou uma carta agora no segundo trimestre, que eu convido a todos aí a olhar, tem lá no nosso site, brasilcapital.com, que fala um pouco do que está acontecendo nessa discrepância de valor que está sendo criado nas empresas mais avançadas no processo de digitalização em relação às demais. E para a gente, o fato da gente estar acompanhando isso há algum tempo já, a gente olha para os Estados Unidos, e também para a China, como um método de, ler o jornal de amanhã hoje, Então, quer dizer, tentar descobrir as tendências que em vários desses mercados tem várias semelhanças com o Brasil, até os Estados Unidos até mais parecido com o Brasil em relação a características do consumidor e tendências, e tentar olhar o que já está acontecendo lá, o que já está consolidado lá e o que pode acontecer aqui no Brasil, e evidentemente tentar encontrar no Brasil as empresas, de acordo com com as nossas características e fundamentos locais, quais são as empresas que provavelmente vão conseguir fazer esse catch-up e liderar esses processos de consolidação que a gente vê nos mercados maduros lá de fora. Então, esse é o foco. Nosso foco de olhar para fora é muito mais do ponto de vista de pesquisa e ganhar conhecimento do que investir em empresas lá fora. A gente acredita bastante que nós temos que continuar 100% focado em olhar para o Brasil e investir em empresas brasileiras, que isso dá para a gente uma vantagem competitiva muito grande aí na hora de que os mercados têm mais volatilidade, acontecem eventos específicos da companhia, a gente estando muito próximo da empresa e conhecendo bem quem são os gestores, a gente tem mais tranquilidade para tomar a decisão de aumentar a posição quando as ações estão caindo. Maravilha. Acho que, bom, o tempo passa bem rápido aqui, A gente tem 5 minutos e, numa live com gestores de ação, acho que o pessoal quer ouvir sobre teses. Então, queria pedir se vocês puderem falar rapidamente, cada um falar uma tese aí, 1 minuto e meio cada um. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Rogério, se você puder começar aí com uma tese aí da Arx. Tá. Bom, acho que essa é uma pergunta não é tão simples, Mas vamos lá. Eu acho que a tese aqui eu colocaria, e acho que até foi um tema que foi levantado ontem no evento da XP, que é a questão da diversificação. E é engraçado falar isso, mas a gente está vivendo um momento na história do mundo, em termos de adoção de políticas monetárias e políticas fiscais, que trazem um desafio diferente.
Então, é claro que seria muito fácil falar aqui que a tese de investimento é tecnologia, a gente procurar as empresas tecnológicas. O que a gente sempre fez na Arx é sempre tentar, de novo, né, com esse mantra da preservação de capital, é procurar oportunidades que eventualmente não estão sendo olhadas com esse horizonte de 2, 3 anos, né? E muitas vezes isso dá muito... Quando a gente entrou, por exemplo, em comércio eletrônico, nosso investimento em comércio eletrônico, embora a gente já tivesse investido no passado, a gente voltou a investir de forma relevante em 2016. E era um setor que a gente ainda achava que estava sendo não olhado de forma, vamos dizer assim, positiva. Mas, de uma certa forma, não é que... o que a gente fez foi equilibrar a carteira, trazer ativos diferentes que tinham vertentes de drivers de valor diferentes dentro de uma carteira equilibrada, né? Buscando descorrelação entre os ativos da carteira. Então, eu acho que esse é o tema, para mim, muito importante nos próximos 2, 3 anos, é você buscar... Eu acho que você tem que... a gente tem oportunidade, né, nas economias, vamos dizer assim, nas empresas da velha economia, vamos botar assim, a gente vê oportunidade, por exemplo, em commodities. Acho que commodities aí é um setor que sofreu bastante com a crise, mas tem oportunidades para frente, sim. O Brasil é um país que se beneficia disso. Acho que a gente ter o momento que a gente está vivendo, o momento de mundo que a gente está vivendo, leva a gente a acreditar que a gente tem a tendência de um câmbio mais desvalorizado no Brasil do que a gente viu no passado, como está acontecendo já, claro. Então, isso traz oportunidades para alguns setores, né? Então, assim, o setor de commodities é um setor que acho que tem que ser olhado, sim, assim como o setor tecnologia, mas esse é o que a gente está aí vendo, né, já com um valor aí, já uma valorização das ações bastante expressiva, então tem que tomar cuidado. Mas, assim, vamos dizer assim, é onde você vai ter mais criação de valor, sim, tecnologia. Perfeito. Então, acho que é isso. E aí você diversificar entre esses vários temas dentro da sua carteira, né, para se preparar para esse mundo novo aí né, onde os bancos centrais têm emitido bastante moeda. Legal. Tá bom. Sabanay, que se quiser passar, o tempo está bem curto aqui, se quiser passar algum grande tema, alguma coisa... Acho que tem duas empresas, eu vou um minutinho rápido, CESP, uma empresa dinossauro, mas, enfim, privatizada e com muita oportunidade de reversões de provisão de balanço, né? Assim, só para dar uma ideia, a tese era estatal, né? Ela lidava tudo com os advogados internos da empresa. Agora, privada, eles contrataram os melhores advogados, escritórios, e tem muita coisa para reverter ali no médio e longo prazo. E a outra tese é a Hypera Pharma, enfim, acho uma empresa bastante descontada, para quem está olhando 2, 3 anos, acho que é uma boa tese de investimento, uma empresa resiliente, que acabou de finalizar um processo de diligência interna, então acho que com melhoras de governança, então acho que é isso, rapidamente aí. Legal. Ari, para completar aqui, último minutinho, tem algum caso que você queira comentar? Bacana. Bom, acho que dois casos já estão na nossa carteira há bastante tempo. Um é B3, um baita negócio, está se beneficiando muito aí do financial deepening e dessa pujança do mercado de capitais brasileiro. A gente acha que a empresa ainda tem um potencial enorme e é um monopólio, né, assim, com barreiras de entradas claríssimas aí em relação ao negócio, verticalizado. Então, o B3 é um investimento da Brasil Capital há mais de 7 anos, já a gente continua e pelo que a gente entende hoje, a gente gosta e vai permanecer. E o outro, se puder falar também, ligado ao setor de energia, Eneva. A gente tem também Eneva há mais de 4 anos já, a maior geradora privada de energia a gás natural do Brasil, né, energia térmica a gás. E também essas duas empresas, B3 e Eneva, têm algumas coisas interessantes que a gente gosta, né? São grandes mercados, com pessoas fantásticas tocando o negócio, e com potencial de crescimento, né? Interessante. Maravilha. Pessoal, queria agradecer aqui a presença do Rogério, do Sabanay, do Ari. Muito obrigado aí pela aula de hoje. Para o público, fiquem ligados aí que tem bastante palestra hoje rolando aqui na Expert. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.